Se lá no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, você estudava no primário, no ginásio de manhã, como era o meu caso, você também não assistia aos desenhos matinais durante a semana e aproveitava os finais de semana, os feriados e, é claro, as férias para curtir uma programação especial de desenhos que a Globo trazia no saudoso Show da Xuxa. Então, aproveitando esse finalzinho aqui do mês de férias, vou relembrar um pouquinho quando eu ficava assistindo as chamadas com os novos episódios e os novos desenhos que estreavam no período de férias deste saudoso programa infantil, que infelizmente hoje quase não existem mais aí as programações matinais com desenhos. Então, pegue aí o seu lanche Mirabel, seu todinho e vamos relembrar de uma época lá na infância, nas saudosas férias de janeiro, de julho, quando tínhamos o mês inteiro só para curtir videogames, praia, fliperamas, gibis e, claro, televisão. Julho, férias da Globo. Os desenhos mais animados da TV estão no Show da Xuxa. Robocop, Thundercats, Nick e Nag, Denver, o Dinossauro, Alf, He-Man, as Tartarugas Ninja, os Caça-Fantasmas, Caverna do Dragão, Karate Kid. Show da Xuxa, de segunda a sábado, 8 da manhã. A Globo 90 é nota 100. O primeiro desenho que eu vou recordar aqui é um desenho que vinha na pegada dos Transformers, lá, desenhos de ação e aventura dos anos 80, mas é claro que eu não vou falar aqui hoje especificamente dos medalhões, né? É claro que todo mundo lembra aí dos grandes desenhos, né? Fizeram tanto sucesso lá nos anos 80, né? Como Thundercats, He-Man, She-Ra, Tartarugas Ninja, os desenhos, claro, da Turma do Papai, do Pernalonga, enfim, tantos desenhos aí, os Flintstones, que todo mundo lembra. Eu vou relembrar de dois desenhos específicos que eu curtia muito, que eu lembro de ter assistido nas férias lá da Xuxa, que eu curti bastante quando eu estava lá na minha infância. Um deles tinha essa pegada, então, dos Transformers dos anos 80, só que com dinossauros. Quer dizer, eu lembro então que nessa pegada ali do sucesso dos dinossauros, tinha muito desenho, né, enfim, seriado, brinquedos de dinossauros, né? Quem era da época ali vai lembrar. Inclusive, eu lembro dos salgadinhos lá da Elma Chips, que tinha um álbum lá dos dinossauros, que era bem bacana, vinha um gibizinho e tinha as figurinhas. Se eu encontrar, vou pôr aqui a imagem para relembrar aí um pouquinho. Então, os dinossauros faziam muito sucesso, e os Transformers, obviamente, também, tanto a animação quanto os brinquedos, era uma febre aí aqui no Brasil também. E esse era então o desenho dos Dinosaurs. Se você curtia também, você já está lembrando aí da musiquinha do tema de abertura, como era característico aí dos desenhos dos anos 80, sempre tinha uma abertura muito maneira e um tema ali, uma trilha sonora que era sempre espetacular, com muita guitarra, muito rock ali dos anos 80. Dinosaurs tinha uma música tema que fez um relativo sucesso aqui no Brasil, e aposto que muita gente lembra desse desenho clássico aí. E assim como o tema dos Transformers, a história dos Transformers, esse planeta dos dinossauros, né, existia uma guerra entre os dinossauros do bem e os dinossauros do mal, que eram os Dinosaurs do bem contra os tiranos, que eram os dinossauros do mal, né? E nessa guerra eles acabaram, assim como os Transformers, acabaram vindo para a Terra e se perdendo aqui, caíram com as naves aqui na Terra e continuaram a guerra aqui com a ajuda de um grupo de adolescentes que apareceu ali para ajudar os Dinosaurs. E o que era muito legal nesse desenho, se você lembra aí, eram os nomes também, né? Então você tinha os Dinosaurs como, por exemplo, do Allo, né, que era o Alossauro, e principalmente o vilão desse desenho, que era muito legal, que era um dinossauro, um Tiranossauro Rex, e o nome dele era Gengis Rex, nome genial, e uma mistura de Gengis Khan com Tiranossauro Rex, muito malvado, né? Ele vinha nessa pegada aí da desenhos assim com não era narrativamente tão desenvolvido, né? A mesma animação,
mas eram desenhos muito estilosos. O visual dos dinossauros era muito legal. Tinha uma pegada cômica também, era muito engraçado. Os dinossauros eram atrapalhados e tentavam passar disfarçado em algumas coisas ali na Terra. Era uma pegada assim bem descontraída, bem informal, para se divertir e dar risada mesmo. E eu, quando era bem criança lá, curtia demais o visual, a música, as cenas de ação. Eles tinham umas naves, tinham também os dinossauros tinham o poder de se transformar nos dinossauros originais, porque eles eram mistura ali, né, de humanoides ali. Eles eram dinossauros que falavam, tinham inteligência e roupas meio no estilo humano, mas eles podiam se transformar nos verdadeiros dinossauros lá originais, né? Isso era muito legal também. Tinha muita sequência de ação e comédia, e bem na pegada dos anos 80, mas que passou aí nessas férias, estreou nas férias da Xuxa e eu curti bastante. Com certeza você vai lembrar agora. Inclusive a abertura já contava essa história toda aqui que eu comentei e mostrava também já os personagens e toda a pegada que tinha o desenho. Então vamos relembrar agora Dinosaurs. Dinosaurs. Éramos 4 adolescentes, até que um dia conhecemos novos amigos que vieram de fora. Eles se chamavam Dinosaurs. Meus amigos e eu nos tornamos os batedores secretos, aliados dos dinossauros no espaço sideral. E nós nos unimos a eles na batalha contra Gengis Rex e os perversos tiranos. E o segundo desenho que eu lembro de ter assistido aí nesse período de férias escolares tão bacana, foi um desenho que foi a primeira animação japonesa que eu vi, um anime, que eu não sabia que era um anime, não sabia. Nós não tínhamos informação sobre, né, sobre a produção, sobre a origem dos desenhos, simplesmente nós assistíamos lá no show da Xuxa, né? E era Nick e Neck, que eram duas irmãs toupeiras. Uma, inclusive, o Nick era dublado pelo grande Selton Mello, aí, início de carreira, uma dublagem excelente, como a maioria das dublagens ali dos anos 80 e 90 aqui no Brasil. E era um anime produzido no Japão nos anos 80, mas que passou a Globo, só passou, se eu não me engano, uma vez, em 1990, nesse período aí de férias da Xuxa. Por isso que muita gente, eu acho que nem lembra, não assistiu esse desenho, não lembra, mas era um desenho muito bacana pela narrativa, porque ele tinha uma história muito boa. Os dois irmãos, as duas toupeiras, viajavam pelo mundo e ajudando pessoas aí em necessidade, que precisavam de ajuda, em algum tipo de necessidade. E eles tinham alguns amigos que apareciam também para ajudar ali nas missões. Mas a narrativa foi o que me chamou a atenção desse desenho na época. Porque, claro, a gente assistia lá, bacana, He-Man, Tartarugas Ninja, mas eram desenhos de ação, com uma história, assim, diálogos de ação bem simples, vamos dizer, né? E esse desenho, ele tinha uma pegada um pouquinho mais profunda, mais melancólica, mais reflexiva, mais filosófica, assim como os desenhos ocidentais ali nossos da época não tinham ainda. Então a narrativa, eu lembro que me chamou, primeiro a dublagem, porque o Nick ali, dublado pelo Selton Mello, era muito legal, assim como toda a dublagem do desenho, mas as histórias eram muito, muito bacanas de acompanhar. Mas é água. É água, água! Pessoal, é água! Água! Entendi, Lord Menan morreu. A culpa é minha. Ele morreu porque tentou me salvar. Não, isso não é verdade. Por quê? Menan não morreu. Uma pessoa boa como ele não pode morrer. É claro, meu filho. Ele deve estar ajudando outro povo indefeso a resolver algum problema sério, como fez exatamente com a gente. Tem razão. Eu também acho.
eu espero que Menan esteja feliz com isso. As passagens subterrâneas de Menan foram enchidas por outras toupeiras. Mais tarde, o templo ficou pronto. Os homens nunca souberam que havia passagens subterrâneas construídas com grande esforço, que destruiriam o templo em um instante. Obrigado, Menan. Então, esse foi um vlog aqui mais curto e mais descontraído das férias para relembrar essa época aí tão gostosa que era assistir aos sábados de manhã, nos feriados e principalmente nas férias, curtir aí os novos episódios dos desenhos clássicos que nós gostávamos e descobrir desenhos novos, porque era uma época, claro, não tínhamos internet, não tínhamos nada, né, para acompanhar aí as notícias fora do Brasil. Então, o que chegava ali na TV aberta era o que nós curtíamos. E quando tinha novidade, eu lembro que eu ficava sempre esperando lá essas chamadas para descobrir o que ia passar de legal aí nas férias, tanto na Xuxa quanto na sessão da tarde, porque eles faziam também, era toda uma programação voltada aí às férias escolares para pegar esse público que ia estar em casa nesse período de janeiro, de julho. Muito obrigada, então, por você ter assistido aí o vídeo até agora. Você curtia também esse período de férias? Você assistia televisão ou você preferia curtir um futebol, uma praia, passear com os amigos, jogar um videogame? O que você curtia mais aí? Então, muito obrigada. Beijo no coração de todos. Até o próximo. Tchau.